Opa, tudo bem, senhor Salvador? Mas na medida do possível. Na medida possível. Tudo bem, gente? Segunda-feira, estamos aí firme e forte, falar muito mais, né, sobre futebol mineiro. Tivemos nos 3 jogos aí 2 vitórias e uma derrota, né? Primeiro no sábado à noite o América, duras penas, né? Com o menor público do campeonato, como eu já previ aqui no final da semana passada. A torcida do América realmente é complicado, né? E no sábado à noite, 9 horas da noite, com frio, o América fazendo a campanha que está fazendo. 700 e poucas Mas você não pessoas, acha né? que esses jogos do América era o tipo do jogo para a CBF desconfiar? Vamos botar isso no horário. Já é Ah, difícil. é, Já tá, e aí vem as piadas, né? Já estão falando que o América entregou a lanterna porque dinheiro não vai dar para comprar pilha, não. é. Com essa. Então vira piada, porque é o seguinte, eu acho que o América deveria, a CBF, falar assim, olha, o nosso público é um pouco mais cedo, ajuda aí. Domingo, 11 horas da manhã. Ó, Todos os jogos do América, né? Domingo, 11 horas da manhã. Seria não, uma não boa, precisa né? ser todos, né? Pode ser 4 horas da tarde, agora não sabe que hora que foi, 9 horas da noite. 9 horas da noite. Sábado, 9 horas da noite contra o Curitiba. Concorrendo com São João, São Pedro, Santo Antônio, tem Um fogueira frio para todo danado. lado. É. Bom, o Complicado. importante é que o América venceu, né? Respirou um É. pouco mais, né? Pega o Palmeiras amanhã. O América joga terça-feira, amanhã. Mas essa, né? Não dá Lá em tempo. São Paulo, né? Joga lá É. no Allianz Parque contra o Palmeiras. Palmeiras que vem, pra mim, junto com o Grêmio, são os 2 melhores times do campeonato. Vamos ver. Mas o treinador do América tem uma experiência de campeonato paulista muito boa. Esteve lá na Ferroviária de Araraquara Ele esse complicou ano. a vida do Palmeiras. Exatamente. Né? Vamos ver se ele consegue, né? Se dá tempo, né? Porque trocar a roda de carro em movimento é complicado. É bem complicado, às vezes é impossível. É. Vamos ver se não é o caso do América. Mas ontem, domingo de manhã, eu até estive lá no Independência, fui lá rever o pessoal, conversei muito tempo que eu não me encontrava com muita gente. O Atlético venceu a Ponte Preta, jogou bem, encontrou algumas dificuldades, mas jogou bem e venceu por 3-0. E é isso. Não, eu gosto de certas opções que o Marcelo colocou em campo ontem. Por exemplo, a saída do Rafael Carioca do time foi bom para dar uma ideia de como funciona a defesa sem ele. Sim. E a defesa funcionou muito bem. Contando com a volta do Eraso. E Né? com o Eraso, pois é. E com um detalhe, os laterais marcaram um pouco mais. Sim. Né? Então aí dá para liberar Fred, Robinho, Casares. Som, e é o que a gente vinha dizendo. No caso do Atlético era um pouco diferente do caso do Cruzeiro, porque o Atlético poderia ter um alento de contar com os jogadores que estavam voltando. Tem opções. E mostrou justamente isso. O Casares entrou no time e mudou o time do Atlético. Né? E ainda falta, né? Ainda falta. A preocupação que eu tenho é a seguinte, o Dato, teoricamente, seria o outro articulador. Sim. Ele precisa resolver os problemas de contusão, porque um time como o Atlético não pode depender só do Casares. Não dá, Tem cartão, pode ter contusão, então fica uma situação muito complicada. Mas para esse momento foi espetacular. Só vejo uma coisa, Daniel. Venceu a Ponte Preta, que é um time que surpreende às vezes positivamente, mas o Atlético precisa fazer desse jogo contra o Corinthians um ponto de partida. Se consegue um resultado bom contra o Corinthians, a situação muda muito. É verdade. Agora, se tropeça, se não ganha do Corinthians, aí fica aquela situação, é o bate e volta, né? Dá esperança e volta. Então esse jogo contra o Corinthians eu vejo como uma partida decisiva para o Atlético. Quarta-feira. Para a afirmação do elenco. Quarta-feira, Mineirão, inclusive. É. Não é no Independência, jogo no Mineirão. O torcedor do Atlético, eu tenho visto muita mobilização ali, o pessoal deve lotar o Mineirão. E ainda ontem, mais tarde, o Cruzeiro se complicou mais uma vez, né? A 5ª derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu para o Grêmio, jogou pessimamente, não jogou absolutamente nada, aliás, como já tinha feito contra o Flamengo, né? O Cruzeiro não chutou nenhuma bola ao gol. Marcelo Grois saiu com o uniforme intacto. Mas tem uma coisa. É. Eu vejo que o Cruzeiro vive um péssimo momento e que isso não é... o problema não foi o jogo contra o Grêmio. Porque o Atlético foi lá também e perdeu. Sim. O que eu vejo é que o Cruzeiro não se estruturou para disputar o Campeonato Brasileiro. Você tem um elenco ainda indefinido. Você traz um treinador que depende de uma certa adaptação, por melhor que ele seja, é bom entender isso. E aí você coloca esse treinador para encarar um campeonato nacional, que é uma coisa complicada. Eu estou vendo, até hoje, eu estou vendo o Paulo Bento fazer experiência no time. Ele está conhecendo o elenco ainda, né? E não adianta, gente. Eu tenho o maior respeito por todo jogador profissional. Eu acho que é importante para o elenco, que precisa continuar como opção,
Mas aí você vê o Riasco como solução do ataque do Cruzeiro. Não é, né? O próprio Rafael Silva. São jogadores que no elenco podem ser úteis, mas que não podem ser uma referência do Cruzeiro lá no ataque, dentro da área adversária. Esse é o grande problema que o Cruzeiro vive. Uma coisa pra mim é certa, né? O ano do Cruzeiro, a não ser Copa do Brasil, mas Campeonato Brasileiro, o ano do Cruzeiro pra mim já foi. Agora, mesmo que o Cruzeiro se recupere agora, vai ser bem complicado. Outra coisa, você não tira um jogador do time porque falhou numa partida ou na outra. O Bruno, pra mim, é o melhor zagueiro. Bruno Rodrigo, né? O Bruno Rodrigo. Tem tanto Bruno lá. Bruno Rodrigo. Então ele já provou que é um bom. Aí tira o camarada para uma dupla para encarar um jogo contra o Grêmio, que é um time que não tem tanta categoria, mas que tem um futebol intenso, vai em cima o tempo todo. Então, aí E outra coisa que precisa mudar, essa cultura do Brasil, não sei se vai mudar também, porque né, não é a gente que vai mudar isso, mas essa cultura que já vem há muito tempo, de 2, 3 derrotas, tira o treinador que resolve. Eu já estou vendo gente pedindo a cabeça do Paulo Bento, como eu vi gente pedindo a cabeça do Marcelo Oliveira. A culpa é do treinador, gente. A culpa é do treinador, as falhas que estão sendo cometidas dentro de campo, os jogadores, falhas individuais, falta de qualidade do elenco, a culpa é do treinador. Vamos pensar um pouco antes de sair falando bobagem por aí, porque eu acho que senão nós vamos acabar cometendo injustiças em qualquer um dos clubes. Mas não só em relação ao Paulo Bento, não. Mas sabe o que acontece? Isso é feito Mano Menezes. É impressionante como muita gente está com a cabeça no Mano Menezes. Mas o Mano Menezes já saiu. Só que ele nem está no Brasil. Não, ele já caiu lá na China. Não, pois é. Assim que ele caiu, no Brasil muita gente começou a sonhar com ele. E até com uma certa razão, que o trabalho dele no Cruzeiro foi muito bom. Foi muito bom. O trabalho que dizia que o David é que fazia, que orientava e tal. Né? Mostrou isso depois. Então, eu acho que tem esse efeito. Mas a verdade é que o elenco do Cruzeiro mostra certas deficiências, né, que precisam ser corrigidas. O elenco do Cruzeiro é muito fraco. Para um campeonato brasileiro, principalmente, falta qualidade. O Cruzeiro foi lá na Argentina, buscou um monte de argentino, uruguaio, não sei o quê. E que eles não mostraram absolutamente nada até Mas agora. não viu o Cruzeiro jogar com a mesma intensidade que jogou o Clássico contra o Atlético. Esse é o problema. Parte, né? Pois é, mas não pode ser desse jeito. Né? Vamos ver, né? Agora, a turma que trabalha diretamente com o futebol do Cruzeiro, ela passou da hora de se explicar, né? Até agora a gente viu um trabalho nulo, zero. Até agora não resultou em nada. Vamos ver. E a janela está aberta, né? A janela está aberta. E a desculpa era essa, né? Era desfalque, era vamos esperar a janela está aberta. Vamos esperar a janela fechar agora, né? Para ver o que vai acontecer. É isso. Vamos lá. E a gente volta então ao longo da semana aí falando muito mais sobre futebol mineiro, né? Isso. Isso aí? Falar mais. Obrigado pela audiência, gente. Até a próxima. Um abraço.